Olá, sou Paulo Eduardo e chegamos mais uma vez para um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que bom você já estar aí do outro lado, não é? Você que já acessou o canal. Todo dia aqui de 6 horas da manhã tem estudo novo. Se você não recebe a notificação ainda aí no seu aparelho, clica aqui embaixo no sininho e ele vai ficar sinalizado para você receber a notificação sempre que entrar um vídeo novo aqui no canal. Eu quero agradecer a você que já nos colocou na sua rotina diária, você que já nos acompanha, de onde quer que você esteja nos acompanhando, que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente. Eu fico feliz com cada um de vocês que passa, interage conosco aqui no canal Minuto Missionário. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos começar um bloco novo aqui dentro do capítulo 8. Nós vamos ver a partir do versículo 9 e nesse bloco aqui nós vamos até o versículo 25, quando a palavra, o evangelho, ele desmascara todo aquele misticismo. E a partir do versículo 9 nós já encontramos aqui a menção de um homem chamado Simão, conhecido como Simão o Mágico. E o versículo 9 diz: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Aqui nós temos um personagem novo entrando nesta situação. Simon Christmacher, ele diz que em Jerusalém a oposição de Satanás, ela veio através, não é, na forma da traição de Ananias e Safira. Nós já estudamos isso aqui no capítulo 5, do aprisionamento dos apóstolos, nós já estudamos também, e da morte de Estevão, e recentemente falamos da perseguição. Esses foram alguns dos ataques de Satanás contra a igreja, desde Ananias e Safira e até agora, mais recentemente, na perseguição da igreja. Agora, Filipe está em Samaria, não é, devido à perseguição, e começa a pregar em Samaria. As pessoas começam a se converter. E você sabe que sempre que Deus começa a operar, sempre que Deus começa a agir, o inimigo ele levanta as suas astúcias. E nessa ocasião, em Samaria, Satanás emprega métodos diferentes para impedir o crescimento da igreja. O que ele faz? Ele usa um homem, que nós lemos aqui, chamado Simão, conhecido como o Mágico. O evangelho, ele prevalece, e onde o evangelho prevalece, o misticismo ele é desmascarado. O misticismo ele cai por terra. E Satanás agora tenta atacar a igreja não pela perseguição, mas ele faz um ataque à igreja pela dissimulação. Ele infiltra dentro da igreja falsas conversões, falsos obreiros, para criarem tumulto dentro da igreja, para criar problemas dentro da igreja. E é este o ataque que nós vemos aqui a partir do versículo 9 do capítulo 8. Em tempos de despertamento, onde quer que Deus semeie a verdadeira semente, o diabo também semeia o seu joio. Jesus já falava isso do joio e do trigo, você lembra? Lá nas parábolas. Em todo lugar que Deus semeia cristãos verdadeiros, Satanás semeia as suas falsificações. Simão era popular, mas Simão não era convertido. Simão não passava de um showman, mas ele era apenas um personagem ali dentro, que gostava dos holofotes, que gostava de aparecer, mas ele não era um verdadeiro convertido. Ele era extraordinário, sem dúvidas, mas não era autêntico, ele não conhecia a verdade. Ele gostava muito de aparecer. Enfim, eu concordo com Warren Wiersbe quando ele escreve o seguinte: o poder das mágicas de Simão vinha de Satanás e era usado para engrandecimento próprio, enquanto o poder dos milagres que Filipe realizava vinha de Deus e eram usados para glorificar a Cristo. Meus amados, hoje, infelizmente, o Evangelho ainda continua dando as mãos a este misticismo. É isso que nós assistimos hoje.
pela televisão, pela internet, nesses grandes salões, é o que nós vemos hoje, pregadores inescrupulosos que desengavetam verdadeiras indulgências da Idade Média, vendendo a fé, transformando o Evangelho num produto, transformando o púlpito num balcão de negócios, transformando o templo em uma empresa e os crentes se tornam os consumidores. Essa é a triste realidade dos dias que nós vivemos. Hoje os próprios pregadores, hoje esses chamados evangélicos que nós vemos hoje, nesses grandes movimentos midiáticos muitas vezes, eles fazem malabarismos em nome de Deus com um único objetivo: ganhar dinheiro, explorar a fé dos incautos. Nós temos vergonha muitas vezes, e eu digo isso por mim, eu tenho muitas vezes vergonha de dizer que sou um cristão, um crente, um evangélico, em função do péssimo testemunho que nós vemos hoje. Porque ser cristão, pregar o Evangelho é muito diferente do que nós vemos hoje. Ser testemunhar de Cristo Jesus, anunciar a palavra pura, sem mistura, é diferente do que nós vemos hoje. Hoje nós vemos homens enganadores muitas vezes, propondo aquilo que a Bíblia não propõe, misturando o Evangelho com tantas heresias, com tantas mentiras e, lamentavelmente, enganando a centenas, a milhares de pessoas. E aí eu digo que tenho vergonha nesse sentido de, às vezes, você se apresenta como um pastor, como um missionário, como um pregador, as pessoas dizem: lá vem, onde é que está o golpe? Isso, lamentavelmente, porque o nosso inimigo, o diabo, continua usando a mesma estratégia de infiltrar pessoas que na verdade nunca conheceram a Cristo, que são lobos enganadores e estão no meio das chamadas igrejas para enganar, ludibriar e roubar o povo. Eu não estou generalizando, existem muitos homens, mulheres que pregam o Evangelho, que fazem por amor, que testemunham. Existem muitas igrejas que hoje ainda estão anunciando a verdade bíblica, mas existem centenas, dezenas de pregadores que não querem, não estão visando a conversão e a salvação. É triste hoje observar isso. Em nossos dias é muito comum você ver algumas práticas do ocultismo misturadas. Bom, desde a leitura de mãos, horóscopos, leitura de sorte, magia e tantas outras práticas do ocultismo, e que são muitas vezes misturadas, que são muitas vezes praticadas com outros nomes, de outras formas, dentro dessas chamadas igrejas. A gente fica triste em ver isso, mas nós sabemos que é uma estratégia do nosso inimigo ao atacar a igreja. É a mesma estratégia que nós vimos acontecer naqueles dias e ainda acontecem hoje. E é por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras para não sermos enganados, para não sermos ludibriados. É por isso que nós precisamos pensar bem onde estamos reunindo, buscando igreja que prega a palavra, reunindo com irmãos sérios que estudam a Bíblia. Eu preciso, antes de encerrar esse vídeo, dizer para você que a opção não é fazer como alguns fazem erroneamente, dizendo: está tudo muito ruim, é melhor eu ficar em casa, ser um cristão sem reunir em lugar nenhum. A saída não é essa. A pessoa que faz isso está errando profundamente, indo contra as Escrituras. Porque nós somos chamados a congregar, a reunir, a ser igreja. Sozinho você não vai conseguir fazer isso. Existe muita mistura, muita bagunça, mas ainda existem lugares que pregam o Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Ainda existem lugares que falam de Cristo e da salvação. Ainda existem lugares que, na simplicidade do Evangelho, não estão explorando a fé alheia. E nós precisamos reunir, congregar, buscar ao Senhor e testemunhar da verdade de forma fiel à sã doutrina, às Escrituras Sagradas
e fazendo isso para a glória de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por assistir até o final e até um próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.